Bom, aqui no estúdio a gente recebe o professor de História da UERJ e da Unirio, Edgar Leite. Professor, por favor. Bem-vindo, professor. Bom dia, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Pois é, um ano de mudanças, avanços, mas a gente tem a sensação de que no cerne, ali no X da questão, uma certa estagnação, talvez depois de tanta expectativa, né, para Obama, aquela coisa toda, o que ia mudar na relação dos Estados Unidos, no processo de paz no Oriente Médio, acho que sobretudo entre palestinos e Israel. Qual é a avaliação que o senhor faz? Eu acho que há realmente uma estagnação grande, uma indecisão muito grande. A mídia, os analistas têm comentado e acentuado que Obama parece hesitar muito em tomar determinadas decisões com relação ao Oriente Médio. Foi assim no caso do Afeganistão, tem sido assim, né? No caso do Irã, isso é gritante, e no caso de Israel também. Então, há inclusive uma desconfiança crescente entre o governo de Israel e o governo dos Estados Unidos, com relação, inclusive, em função dessa decisão. Isso tende a mudar em 2010 ou não? Olha, nos Estados Unidos há um partido que já existiu, uma corrente de opinião muito forte, que já existia na época de Bush, por exemplo, que é uma tendência de apoiar uma solução militar, por exemplo, o caso do Irã. Essa tendência ela continua forte nos Estados Unidos e volta e meia o Departamento de Estado vem a público dizer que a solução militar não está descartada. Então, o que implicaria uma mudança na política externa americana com relação ao Oriente Médio seria a vitória daqueles partidários da guerra. No caso, aqueles que admitem e acreditam que a única solução, por exemplo, para o caso do Irã, é uma intervenção militar. Aí sim haveria uma mudança. Professor Edgar, Ana aqui de São Paulo, tudo bem? Tudo bem, Ana. Professor, no começo do ano saiu uma pesquisa bastante interessante sobre a posição política dos americanos judeus. De acordo com essa pesquisa, 3 em cada 4 judeus americanos acham que o Estado palestino deve ter as fronteiras próximas do que foi negociado em Camp David e apoiam um governo de união nacional palestino formado pelo Fatah e pelo Hamas. Essa posição dos judeus americanos mais próxima ao diálogo tem que tipo de peso sobre as decisões do governo americano em relação a Israel? Olha, é difícil dizer, porque a verdade é que qualquer governo em que o Hamas faça parte, essa hipótese é uma hipótese mais difícil de ser realizada do que qualquer outra. Quer dizer, aparentemente o Hamas continua na posição firme, cada vez mais forte, de negativa do Estado de Israel, de destruição do Estado de Israel. Então, propor um governo de coalizão entre o Hamas e o Fatah, você tem que, primeiro, mover o Hamas da sua posição de confronto, mover o Hamas para uma posição de aceitação do Estado de Israel. Mover o Hamas e o Fatah a um acordo, que é um acordo dificílimo, né, porque envolve questões clânicas não solucionadas. Envolve uma posição internacional, principalmente dos Estados Unidos, de colocar recursos naquela área para poder cimentar um acordo dessa natureza. Então, a posição de que o Estado palestino deve existir, essa é unânime, não só entre os judeus americanos, como no governo americano e na comunidade internacional. O problema é os palestinos acertarem suas questões internas nessa direção. Bom, nesse sentido, houve um fortalecimento do Hamas na medida em que o Irã, profundamente ligado ao Hamas, conseguiu controlar as manifestações populares, né, depois das eleições, enfim, uma eleição bastante questionada aí, mas está lá, Mahmoud Ahmadinejad continuando no poder, veio aqui ao Brasil, fazendo seus testes, enfim, usina nuclear para cá, usina nuclear para lá, e a gente não sabe exatamente para onde é que vai esse programa iraniano, enfim, nuclear, o mundo inteiro um pouco, né, de orelha em pé, mas o Hamas acaba sendo fortalecido e isso emperra, complica ainda mais as coisas, como o senhor dizia, talvez, nessa equação aí entre os palestinos, né? Porque, na verdade, a grande questão que Obama estava colocando para Israel, que era a limitação dos assentamentos, o governo israelense recentemente colocou limites a essa expansão. O grande obstáculo ali à paz é realmente a política de confrontação do Irã e a resistência dos grupos palestinos em aceitarem acordos, né? Isso vem de longa data, e isso se complicou muito, embora determinados grupos palestinos, como o Fatah, por exemplo, que governa a Cisjordânia, tenha tendido a acordos, a buscar diálogos. Mas fica difícil, na medida que a radicalização dos palestinos é muito grande. Falando do presidente do Irã, rapidamente, para a gente encerrar essa conversa prazerosa aqui, Mahmoud Ahmadinejad, o discurso dele radical será o mesmo
em 2010? Cada vez mais, aparentemente, porque ele tem problemas internos. O discurso de Ahmadinejad não é só um discurso para o mundo, né, ou para a região, é um discurso interno. Ele tem, como, claro, cada vez mais problemas, mais oposição, e ele tende a radicalizar. Inclusive, quando se questiona a possibilidade de atacar militarmente o Irã, se diz que que os Estados Unidos deveria se preocupar mais em apoiar os grupos dissidentes iranianos do que atacar militarmente o Irã. Então, me parece que o Ahmadinejad vai continuar, inclusive porque ele tem cada vez mais força naquela área. E o ataque só vai torná-lo mais popular ainda, né, entre aqueles que embora, sem ataque, o problema do programa nuclear iraniano não tem uma solução, porque o Irã se recusa a abrir mão da sua política nuclear, que fatalmente levará a uma bomba. Ou seja, muitas questões. Para um 2010, professor. Não, muito complicado, muito complicado. Professor de História da UERJ, da Unirio, Edgar Leite, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Bom Natal. Para vocês Obrigada, também. professor. Tá.